So the Varsha Rishi also told, hey Ambarish, I am going to take bath in Jamuna and come back and take prasad in a place. Quando o Durvasa Rishi chegou, ele disse: ó Ambarish Maharaj, eu vou agora me banhar e quando eu voltar a gente honra prasad. So Durvasa Rishi went out. That Ambarish Maharaj, he noticed that time Parvan time and baking first time was very tiny, only couple minutes maybe. Então nessa ocasião, quando o Durvasa Rishi saiu para se banhar, Ambarish Maharaj ele percebeu, já está quase no momento do Paran e o Paran tem um espaço de tempo muito curto, alguns minutos apenas. Then Ambarish Maharaj think what to do now. E Ambarish Maharaj ficou se perguntando, e agora, o que fazer? Because Shastra, our scriptures explain, before break your fast, you have to serve sadhu. If sadhu has come, first serve sadhu. Sadhu seva. Os Shastras falam que antes de você quebrar o jejum, você tem que servir o sadhu. Né? E o sadhu havia vindo. Because Shastra is saying, the Atiti Deva Bhava. Atiti means sadhu is non-different from Bhagavan, Lord. Porque o sadhu, na verdade, não é diferente de Bhagavan, conforme os Shastras. So Vedas, what is saying? Vedas first is saying is Matri Deva Bhava, Pitri Deva Bhava, Acharya Deva Bhava. Acharya means here also Guru and Sadhu. Os Shastras dizem, você to be. A mãe deve servir o pai, deve servir o Acharya. Matri Deva Bhava, Mother, she is our first Guru. Ela a mãe é o primeiro guru, o pai é o guru. Né? Second, who is our Guru? Father. Because all our impressions, sanskar coming from our parents. Porque nossos sanskaras eles vêm dos nossos pais. Então o primeiro guru é a mãe. And mother, father, their duty, how to give the impression, sanskar in the heart of his children. E essa é a obrigação da mãe. Ela tem que, a mãe do pai, né? Ela tem que colocar sanskaras para o filho. Né? So first is Acharya, Matri Deva Bhava, Pitri Deva Bhava, and father is our also Guru. O pai também é nosso guru. And then third, Acharya Deva Bhava, Acharya Dev. And here Acharya means Guru Vaishnava, both. Also is our Guru. Giving impressions. O Acharya, o que significa Acharya aqui? Né? Guru, Vaishnavas. Mother and father give the impression of that. That is, if mother, father not devotee, how give the impression in their heart of his children? Mas se a mãe ou seu pai não forem devotos, como eles vão colocar essas impressões no coração do filho? This is true or wrong? Não é verdade? And if the mother, father not doing bhajan, sadhana, drinking alcohol, stupid nonsense, how possible to give the impression in their children? Então, se a mãe e o pai eles não estiverem seguindo nada, estiverem bebendo álcool, né? Não seguindo nada, que tipo de impressão eles vão colocar no coração do filho? But our Shastra also giving first respect. You have to respect your parents. Worldly respect, at least give worldly respect. Worldly understand? And Bahir Samman. You cannot to dishonor your parents. Por isso os Shastras falam que a gente deve honrar nossos pais, né? Honrar pai e mãe. A gente, pelo menos materialmente, a gente deve respeitá-los. Né? Deve manter um respeito material, pelo menos. But not spiritual. Not spirituality, not paramarthic. Mas esse respeito não se trata do respeito paramarthic. Né? If your parents, they are not devotee, how possible they give the impression in your heart? Nothing. Maybe give impression, they will give impression, material impression will give. Porque se seus pais não forem devotos, né? Que tipo de impressão eles vão colocar no seu coração? Talvez impressões materiais. This is true. Or if your parents, they are devotee of Lord Bhagavad Bhakta,
then give perfect impressions in your heart. Mas se seus pais forem Vaishnavas, forem devotos, Bhagavad Bhaktas, então eles vão causar perfeitas impressões no seu coração. As Pandit Raksha, he is giving impression his son Pavitra. Good na? Jive Saru Bhai Krishna Nitya Das Phala. Now he is sleeping. Então, Maybe he is hungry. O Prabhu está colocando impressões no coração do Pavitra. You are hungry or not? Okay. So, and Pitri Deva Bhava, Matri Deva Bhava, Pitri Deva Bhava, Acharya Deva Bhava. Acharya means Guru Pada. This is the spiritual coming. Paramarthikata coming from Acharya Deva, Gurudev. Então, Acharya aqui nesse verso significa Guru Padma, né? Ele vai dar impressões espirituais, impressões transcendentais, Paramatma. So, just I also at that time, Ambarish Maharaj, he is great bhakta, Shuddha Bhakta Ambarish Maharaj. And he knows Tattva Siddhanta, everything. E Ambarish Maharaj, ele é grande bhakta, na verdade, ele sabe de todas as coisas. So, Ambarish Maharaj thinking, if I not prepare way to break my fast, then I lose my austerities. E ele sabia, se eu não seguir o Parana no momento apropriado, eu vou perder todo o resultado das minhas austeridades. So, Ambarish Maharaj first he asked the Brahmanas, that the Brahmanas they did not give answer. But Sadhu has come, first we also serve Sadhu. Because I told, Sadhu is non-different from Lord. Então ele perguntou aos Brahmanas o que fazer, né? Mas eles disseram, o sadhu veio, então você tem que servir o sadhu antes de quebrar o parão, porque o sadhu não é diferente do Senhor. But Ravana sadhu will come, that is a big problem. Sita Devi, yesterday I told, Vikshang Dehi. Mas se sadhu... Ravana told, Vikshang Dehi. Ravana sadhu will come. That means a pretended sadhu will come. If you serve, then big problem will come in your life or not. Big calamity will come. Mas se Ravana sadhu, né? Sadhu como Ravana que a gente estava contando ontem, né? Que Maharaj estava contando ontem. Se ele veio falando Vishandehi, né? Pedindo doações e Sita Devi, né? Se você for servir um sadhu desse, então uma calamidade muito grande virá. Understand? So Shastra saying, sadhu chinite hoive. You have to recognize who is sadhu or not a sadhu. Então os Shastras falam que a gente deve reconhecer quem é sadhu e quem não é sadhu. So Bhaktivinoda Thakur he wrote one article, Vaishnav chinite hoive. Vaishnav chinite hoive means you have to recognize about Vaishnav sadhu. Srila Bhaktivinoda Thakur ele escreveu artigo chamado Vaishnava Chinite Hoive, em que ele diz que a gente tem que reconhecer quem é sadhu. Chinite means? Hala? Recognize. Chini means sugar. Two same word. Chini means sugar or chini means Bengali word? Recognize. You have to recognize. Is sadhu or asadhu? Chinive significa reconhecer. A gente tem que reconhecer quem é sadhu e quem não é sadhu. So for this regard, Shastra, Srimad Bhagavata explains sadhu lakshan, the symptom of sadhu. E é por isso que os Shastras descrevem quais são os sintomas, quais são as características de um sadhu. Who will recognize? Madhyamadikari. Mas quem é capaz de reconhecer um sadhu? O Madhyamadikari. Upadesamritam. Upadesamritam means all the instruction giving to whom? Madhyamadikari. As instruções do Shri Upadeshamrita, elas são para quem? Para os Madhyamadikari. Instruction not to giving to Kanishthadikari. Kanishthadikari is stupid. As instruções não são dadas aos Kanishthadikari, porque eles são tolos. So you can read that the purport, Bhaktivinoda Thakur explained actual
Upadesamrita for whom? Kanishta Adhikari or Uttam Adhikari? Not Kanishta Adhikari, not Uttam Adhikari. Upadesamritam for Madhyam Adhikari. Na verdade, o Shri Padeshamrita, ele não é para Kanishta Adhikari nem para Uttama Adhikari. Ele é para indicado para os Madhyama Adhikari. Kanishta Adhikari, they're innocent. They don't want to listen nothing. Porque os Kanishta Adhikari, na verdade, eles nem querem ouvir as instruções. Kanishta Adhikari does not want to listen Harikatha. Eles não querem nem ouvir Harikatha. Understand? Madhyam Adhikari, because he has Shastra Gyan, knowledge. Mas o Madhyama Adhikari, ele tem Shastra Gyan, ele tem o conhecimento. So for this regard, Madhyam Adhikari, all the instruction for Madhyam Adhikari. Read in there. In purport, Bhaktivinoda Thakur explained all the Upadesamritam only for Madhyam Adhikari. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele diz no seu comentário que aquelas instruções que estão contidas no Shri Upadeshamrita, elas são direcionadas aos Madhyama Adhikari. Kanishta Adhikari's interest, worship Thakurji. Arche meva hare puja, just tat saddhesh, not tat bhakti chanisa bhakta prakita smrita. What is the meaning? Follow. What is the question? What is the symptom? What is the definition of Nephi devotee or Kanishta Adhikari? He has soft faith to Lord and he likes to worship Thakurji, but his face is one pointed to Lord, but it's soft. But he doesn't worship to any demigods. And he has no Shastra Gyan. Archave Hare Pujan, just Shraddheshu. He has Shraddha, he Kanishta Adhikari, Nephi devotee, he worships Thakurji. But soft faith. Então, qual é a definição de um Kanishta Adhikari? O Kanishta Adhikari, ele adora Thakurji. Ele tem fé na Thakurji, mas ele não adora semideuses, né? Ele tem fé na Thakurji, mas ele não... A fé dele é muito suave, muito fraca. And he does not worship any devatas. No Kali, Shiv, Durga, no. Only Vishnu Tattva. Ele não adora também semideuses. He worships who is Thakurji? Vishnu Tattva. Understand? Ele adora Vishnu Tattva. Ele adora Bhagavan Vishnu Tattva. He does not worship Devi, Durga and others demigods. Only Krishna. Here Krishna means Vishnu Tattva. Então ele não adora semideuses, Durga, Devi, não. Ele adora Vishnu Tattva. But his faith very soft. Kamal Shraddha. Jahar Kamal Shraddha, se Kanishta Jan. Então a fé dele é muito fraca, muito sensível. Né? Então a fé dele é muito fraca. And another, frágil. He has no knowledge of Shastra Gyan. For this he does not know how to respect to others. Além disso, ele não tem conhecimento das escrituras e, portanto, ele não sabe como respeitar os outros. But when Kanishta Adhikari coming in the stage of Madhyam Adhikari, reading Shastra, knowledge coming, Gyan coming, then slowly he will follow the rules. Mas quando o Kanishta Adhikari ele começa a estudar as escrituras, né, algum conhecimento vem, então ele passa a seguir as regras de maneira mais apropriada. So for this regard, you have to, one life have to become Madhyam Adhikari. You will become Uttam Adhikari or not. This is not our subject. At least you have to become Madhyam Adhikari. Então nessa vida, vocês têm que chegar ao nível de Madhyama Adhikari. Se vocês vão chegar ao Uttama Adhikari, a gente não pode dizer, mas Madhyama Adhikari vocês têm que chegar nessa vida. Madhyam Adhikari also
Three stages. Madhyam, Kanishta, Madhyam, Uttam. E esse Madhyam Adhikari também tem 3 níveis, né? Madhyam, Kanishta, Madhyam Uttam. This is. And then Madhyam Adhikari is, he makes friendship and Ishware Tadinesu Balisesu Dizasuja. Ya Prema Maitri Kripa Apeksha. Ya Karati Sa Madhyama. He has love and affection with Lord. Prema. He has a prema means prema only manifested in the heart of Uttama Mahabhagat. But here Madhyamadika prema means attachment, asakti towards Guru and Krishna. Então o Madhyam Adhikari ele tem algumas características. Uma delas é que ele tem prema. Na verdade, esse prema ele só tá presente nos Uttama Adhikari, mas o prema que está sendo falado aqui é a Shakti. Ele tem um apego profundo por Guru, Vaishnavas, Bhagavan. Prema, Maitri means he makes friendship with the devotee. E Maitri, ele faz amizade com os devotos. And not make friendship with non-devotee. Não com não devotos. Understand? Prema Maitri. But this Maitri also again 3 ways. 3 types. Mas essa Maitri também é dividida, essa amizade é dividida em 3. Seva Yukta Maitri. First Seva Yukta Maitri. He makes friendship with servitual mode. Seva Yukta Maitri. Seva Yukta Maitri. Ele faz uma amizade com um humor de serviço. This is very important. And second, Maitri Yukta Maitri. If the same level, he also makes friendship. Ele também faz amizade com aqueles que estão no mesmo nível dele. And then, Kripa Yukta Maitri. And he gives mercy who is junior to him. E aqueles que são júniores a ele, ele dá misericórdia para eles. Kripa Yukta Maitri. So this is the Madhyamadi. So Ishware Tadinesu Balisesu. Balis means 2 meanings of balis. Balis means pillow. Baliseshu, balis significa um dos significados. Bengali word, balis. Significa almofada. Or balis means very simple, innocent. No Vaishnava parad, no. Balis. Balis também significa que ele é muito simples, ele não comete Vaishnava parada. No duplicity and Ele não hypocrisy. tem nenhuma hipocrisia, não tem duplicidade, simples. Understand? That is called balis. Balis significa... Everybody like balis or not? Balis means pillow. Vocês gostam de balis ou não? Balis significa almofada. When you go to sleep in your bed, how many pillows? Quando você vai dormir, quantos travesseiros você tem com você? Many. Muitos. This side, this side, this side, this side. Many people there also. Um de cada lado, um no pé, um na cabeça. Understand? Prema, Maitri, Balis. Balis means, here Sanskrit word, Balis means, what did he say? Innocent. Innocent means not duplicity or hypocrisy. Very saral. Saral means simple. Esse Balis que está aqui falando nesse verso, né? Quer dizer que ele é muito simples, ele não tem duplicidade, não tem hipocrisia, né? So he gives mercy to innocent people. Those are very simple. E ele dá misericórdia para aqueles que são muito simples, muito sem hipocrisia. Our fourth qualification, upeksha. Upeksha means neglects. Those who are against Guru Vaishnava, just neglects. E a quarta qualificação de um Madhyam Adhikari é que ele ignora aqueles que são contrários a Bhakti.
This is the 4 qualification of Madhyamadikari. Ele é indiferente. Essa é a quarta qualificação. Huh? So now coming to the actual, our subject is what? Ambarish Maharaj, he is Uttam Bhagavat, he knows it. Então, voltando ao assunto, né? Ambarish Maharaj, ele é Bhagavat, Mahabhagavat, é devoto do Senhor. So Ambarish Maharaj, he knows, but first he asked the Brahmanas, but Brahmanas they did not give answer. Então ele. Because sadhus come, first Shastra saying you have to serve sadhu. Então, ele estava naquela situação onde ele tinha pouco tempo para quebrar o Paran, mas ele deveria honrar o sadhu ao mesmo tempo. Ele foi perguntar aos brahmanas e os brahmanas disseram: os Shastras dizem que você tem que primeiro servir o sadhu. Durvasa Rishi, he is also tricky sadhu. He knowingly, he knows everything there, but he is too late come. O Vasarishi, ele fez aquilo, na verdade, de propósito. Ele é muito esperto, assim, né? Malandro. Ele fez aquilo sabendo. Ele sabia que os brahmanas também iriam responder aquilo. Why? Because he thinking, what Ambarish are doing? I will check. Ele na verdade, estava testando o Ambarish Maharaj. Ele falou, o que Ambarish Maharaj vai fazer? Vou testá-lo. He will break his Paran or not? I will check. Será que ele vai quebrar o Paran ou não? Vou checar. So for this God he did not come. E aí ele demorou de propósito. Here Ambarish Maharaj, he thinking what to do now? E o Ambarish Maharaj estava naquele impasse. E agora, o que fazer? He asked the Brahmanas, they did not give answer. Tendo perguntado aos brahmanas, ele não obteve resposta. Then Ambarish Maharaj himself, he decided. Então Ambarish Maharaj, ele decidiu, por ele mesmo. Yeah, I did completely fast, that's called full fast. I did not drink one drop of water. Ele pensou, eu fiz jejum completo, eu não tomei nenhuma gota de água. So I can worship Thakurji, that the food bathing about Thakurji Charnamrit. In this way, I can break my fast. Então o que eu vou fazer? Eu posso adorar Thakurji e aí a Charanamrita, o banho da Thakurji, eu posso usar para quebrar o meu jejum. And Charnamrit, this is not also food. Porque Charanamrita não é um alimento. Understand? In this I can do. Então eu posso fazer isso. Because yesterday I did not drink water, full fast. Como eu jejuei completamente. So now can I break my fast with Charanamritam? Como eu jejuei completamente ontem, eu não tomei nem água. Então hoje eu posso quebrar o meu Paran usando água, ou Charanamrita da deidade. Actually, this is the process. If you full fast, next day, how do you Paran? With Charanamritam. E esse é o processo. Or if you not full fast, you taking some food, fruits. So you can take some offering to Thakurji, what is called? Prasad. Grains. Which grains? Jagannath Prasad. This is the good and perfect way. Então, esse é o processo. Se você jejuou completamente, então você quebra no dia seguinte, no momento do Paran, com Charanamrita. Mas, se você comeu frutas, raízes, né? Então, no dia seguinte, no momento do Paran, você pode quebrar com grãos. Mas que grãos? Jagannath Prasad. Everybody keep in your house. What do you have? That I like this. You bring from Jagannath Puri and keep. Essa é a forma perfeita. Just one or two rice you can take, and in this way you can break. Todos devem manter Jagannath Prasad em sua casa, como o Prabhu mantém aqui, né? E aí esse é o modo perfeito de quebrar se você comeu alguma coisa no dia anterior. But Durvasa Rishi, he become very angry. Durvasa Rishi, então, ele ficou muito bravo. Understand? In this way, Durvasa Rishi actually glorified Ambarish Maharaj and also Paran. Mas na verdade, Durvasa Rishi, ele estava querendo, a intenção dele era glorificar Ambarish Maharaj e glorificar o Paran. So if you not do Paran proper time, then
you will not get the fruits of your fast. Então, se você não segue o Paran, não quebra esse jejum nesse momento apropriado, então você perde todos os frutos das austeridades que você fez no ano anterior. Everybody give attention about Paran. Então, todos devem ser muito atenciosos com relação ao Paran. Actually, what Katha will speak? Why did Baladev Prabhu do Ras Yatra? Baladev Prabhu? Gyanatimirandhrasya Gyanaanjana Salakaya Chakshulmitam Jena Tasmai Sri Gurave Namam Gurave Gaura Chandraya Radhika Vitadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. So, first of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nektarila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nektarila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus Feet of Nitya Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees, and all of Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Who translates? Following translates. You translate. Russia, Ruski. По-русски. What do you want to do? He's there. She comes late. Late Maharaj. In our time, Gurudev, Padmanabh Maharaj, he always used to come late. So everybody told him, late Maharaj. Também chegaria isso para mais espiritual, um Vishnupada, entre a previsão Vishnupada, Shila Bhaktivedanta, Shila Vamana Goswami Maharaj, entre a previsão Vishnupada, Sutara Shata, Shila Bhaktivedanta, Shila Narayan Goswami Maharaj, e também minha reverência ao Vishnupada, Shila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Shila Guru Govinda Goswami Maharaj, Shila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, minhas reverências, e chegou atrasada, na época de Gurudeva, Shila Padmanabha Maharaj, ele sempre chegava atrasado, então as pessoas chamavam ele de Maharaj atrasildo. So, okay. So, nice question. Understand? Many Sahajiyas, they are thinking, how possible Baladev Prabhu, he performed Ras dance. Então, Prabhu perguntou, né, por que Baladev Prabhu fez a dança da raça, a Yatra? Because they are giving their arguments. E aí, Gurudeva disse, isso é uma pergunta muito importante, né? Os Sahajiyas, eles vão falar várias coisas, vão argumentar vários pontos em relação a isso. The Baladev Prabhu always observe the mood of Sevak Abhiman. Afinal, Baladeva Prabhu está sempre absorto no humor de Sevaka Abhiman, o humor de ser um servo de Krishna. Or Krishna is always which Abhiman? Sevya Abhiman. Já Krishna está sempre no humor de Sevya Abhiman, ou seja, o humor de ser servido. Understand? Bhagavan, Bhagat Abhiman. O humor de Bhagavan, né, de ser servido por todos. Or Baladev Prabhu, Sevak Abhiman. Já Baladeva Prabhu está no humor de Sevaka, de servir. So, only Bhagavan can perform Ras dance. Só Bhagavan pode fazer a dança da raça. Because Bhagavan is called Visaya Vigraha, object of the divine love. A Sevak is called the shelter of divine love, that is called Asra. Bhagavan, ele é Vishaya Vigraha, ele é objeto do amor divino. Já os servos, Sevakas, eles são Ashraya Vigraha, o abrigo do amor divino. Eles amam a Deus que é o que é amado. And also
चैतन्य भागवत वृंदावन दास अकेला पुरुष कृष्ण और सब भृत्य जारे जोईचे ना चाहे तो इचे करे नित्य ओनली वन पुरुष पुरुष मीन्स दैट इज कॉल्ड एंजॉयर. Como também Vrindavan Das Thakur explica que só existe Purush. Purush significa o desfrutador. And Krishna is called the supreme enjoyer. Krishna é o desfrutador supremo. And except Krishna, everybody is called enjoyee. E assim, exceto Krishna, todos os outros seres são desfrutados. Ele é o desfrutador e os outros são desfrutados. That Sanskrit word, that is called bhokta or bhogga. Então, a palavra em sânscrito é o seguinte: Bhokta, Krishna, ele é o desfrutador. E Bhogya são eles que são desfrutados por ele. You understand? Entenderam? Krishna only is called bhokta, supreme enjoyer. Krishna ele é o único desfrutador supremo, Bhokta. Except Krishna, everybody also are. And bhogga. Bhogga means enjoy. E com exceção de Krishna, todos os demais são Bhogya, ou seja, eles são desfrutados por Krishna. And even Srimati Radhika, she is what? And bhogga, not bhokta. Bhogya. Até mesmo Srimati Radhika, ela é Bhogya, ela é desfrutada por Krishna. You understand or not? Vocês entenderam isso aí? Huh? Hey, what do you understand? That Shrimati Radhika, she is Bhogya. He is the only Bhokta. Hare Krishna is bhokta, enjoy. Or Srimati Radhika, she is called bhogga. Então, tentem entender. Krishna é Bhokta, KT, né? Bhokta. É. Srimati Radhika e todos os demais são Bhogya. Yep. GY. Here use this word Purush. Purush means is what? That is called enjoy. Enjoy. Enjoyer. Huh? Então, e essa palavra do verso Purush? Purush significa que ele é o desfrutador. Huh? Or Stri Prakriti. That is called enjoyee. E por um lado, esse lado masculino, né? Já a Stri, Prakriti, ou seja, a natureza feminina, a natureza feminina, ela vai ser naturalmente a desfrutada. So except Krishna, everybody also is what? And Prakriti. Então, tirando Krishna, Krishna é como o homem supremo, né? Nesse sentido, masculino supremo, e todo o resto, todos são femininos, Prakriti. Prakriti, that is Sanskrit word, that is called feminine gender. Então, Prakriti, natureza, tá, na verdade, em sânscrito, a palavra feminina. Or Purush, that is called masculine gender. Então, Prakriti, feminino, e Purush, masculino. Understand? So only one Purush, Krishna. Então, só existe um Purush, um desfrutador. So for this regard, Krishna, he is called Bhakta, Por isso, the Krishna é supreme chamado de Bhokta, enjoyer. o desfrutador supremo. And except Krishna, everybody is what? Enjoyee. E tirando Krishna, todos são desfrutados por ele. So Jivas is what? Bhogga, enjoyee. Então, todas as divas, os seres vivos também são Bhogya, É? são desfrutados por Krishna. You Vocês understand? entenderam esse ponto? But conditional soul, they are thinking, I am Bhokta. This is called the misconception. Já a alma condicionada, ela acha que ela é desfrutadora de tudo, que ela é É? um Bhokta, mas isso aí está errado. This is coming from bodily conception. E isso surge exatamente porque a alma está achando que ela é o corpo, a concepção corpórea. Dehatma buddhi. Dehatma buddhi. For this regard, conditional soul, I am enjoyer. A gente acha que é o corpo, a alma condicionada acha que é o corpo, então a alma condicionada pensa que é o desfrutador. So now coming this is Tattva Siddhanta. The Sahajas they are explaining. So only Krishna is Bhokta and supreme enjoyer. Então, os Sahajis também explicam que Krishna ele é o desfrutador supremo, ele é o único Bhokta. So for this regard they complain, how possible Baladev Prabhu and he will perform Ras dance. Assim, então os Sahajis reclamam nesse ponto, falam assim, Krishna é o único desfrutador, como é que Baladeva também faria a dança da raça? Because when the Ras dance there are two things. One is called Visay and Asray. Porque quando tem a dança da raça, tem sempre dois ali, né?
dois É. lados, que é o Vishaya, né, o objeto daquele amor, e o Ashraya, quem está sentindo todos aqueles amores e humores. Vishaya Vigraha Krishna himself. Quem é Vishaya Vigraha, o objeto de todo esse amor, é Krishna. Our Asra Vigraha, he is all his servitors. E quem Seva. sente esse amor por Krishna, quem sente esses amores por Krishna são os seus servos, É. seus devotos. Gopis, they are the Sevika. Então as gopis são sêvicas, são servos de Krishna. So now they are complaining to Baladev Prabhu and he is servicing. So how possible he will perform Ras dance? Então os Sarradias reclamam, se Baladeva Prabhu também também é um servo de Krishna, como que ele vai fazer a dança da raça, sendo nesse caso, portanto, alguém que é objeto de todo esse amor? For this regard they also quoted the verse. Baladeva Ras kun shastra koi. Então eles falam onde? Qual shastra que diz que Baladeva Prabhu fez a dança da raça? How possible Baladev will perform Ras dance? There are no evidence. Baladev Prabhu's Ras dance. De onde surgiu esse que Baladeva faz a dança da raça? Não tem prova nenhuma disso, nenhuma escritura. Os Sarradias dizem assim. Because Sahaja they are saying Baladev Prabhu always absorb Sevak Abhiman. So Sevak cannot perform Ras dance. Então os Sarradias eles insistem nesse ponto, que Baladeva ele está no Seva Kabimano, no amor de ser um servo de Deus. Então, como que ele ia fazer a dança da raça sendo o objeto de todo aquele amor ali das gopis na raça? And for this regard they complain. So which Shastra mentioned Baladev Prabhu's Ras? Então os Sarradias ficam reclamando nesse ponto, ficou assim, qual shastra, qual escritura que diz que Baladeva faz a dança da raça? Because Ras dance, in the Ras dance, and the one is called Sevak, Sevva and Sevak. Porque na dança da raça vai ter o quê? Vai ter o Sevya, que é aquele que é servido pelos Sevakas, as servos ali da dança da raça. That means in the Ras dance only one Visay Vigraha, object of that divine love. And except everything is also, except Krishna, everything, everybody, Asra Vigraha. Então, porque na dança da raça é o seguinte, só tem um Vishaya Vigraha, uma pessoa que vai ser amada por todos que estão ali, o que vai ser o objeto do amor. E ele vai ser o objeto do amor de todos o resto dos outros que estão na dança da raça, que vão ser Ashraya Vigraha, o abrigo desse amor por ele. So how possible Baladev Prabhu he will perform Ras dance? Então, como é possível que They Baladeva complain. Prabhu, This is então, their arguments. Então essa é a argumentação dos Sarradias. Eles falam, então como é possível que Baladeva também fizesse a dança da raça? How possible Baladev Prabhu enjoying? Como é possível que ele seja agora o desfrutador também? Understand? Not possible. Vocês entendem? Não é possível. So they, in this way they complain. How possible Baladev Prabhu's Ras is there? Então eles reclamam assim, eles ficam nesse ponto, eles dizem, não é possível que Baladeva tenha feito a dança da raça. Because our Shastra saying Baladev always absorbed in the mood of Sevak Abhiman. And Seva, he always servicing Seva Abhiman. Porque as escrituras falam realmente que Baladeva está sempre absorto no modo de ser um Sevaka, ou seja, um servo, sempre. So for this regard, Sukadeva Goswami Pad, he quoted two verses in Srimad Bhagavatam, 10th canto. Mas o que acontece no 10º canto do Bhagavatam, Sukadeva Goswami falou 2 versos. Baladev Prabhu also he performed Ras dance with the gopis. E esses 2 versos do chamado Bhagavatam comprovam que Baladeva Prabhu sim fez a dança da raça com as gopis. In the month of Chaitra, Baladev Prabhu he performed Ras dance with the gopis. E no mês que igual o mês do ano que ele fez a dança da raça, foi o mês de Chaitra. Chaitra, understand? Sabe qual é o mês de Chaitra? Which month? March and April. Basanta Kal. They are mentioned in there. Mês de março, abril, que é exatamente o momento da primavera, está mencionado lá. Because Baladev Tattva is also Bhagavat Tattva. He is not different from Krishna. Na verdade, o que acontece? Baladeva Tattva, ele também é Bhagavata Tattva, ele também é Deus, ele não é diferente de Krishna. But he always absorbed Sevak Abhiman and how to serve to Krishna. Mas ele está sempre, apesar dele ser Deus, também ele está sempre absorto no modo de servir a Krishna. So yesterday we also discussed, actually there are no differences, Krishna and Baladev Prabhu. Ontem a gente discutiu esse ponto. Não tem diferença entre Krishna e Baladeva Prabhu. Krishna also Bhagavat Tattva. In the same way, Baladev Prabhu also Bhagavat Tattva.
Krishna, ele é Bhagavatattva, ele é Deus. E Baladev Prabhu também é Bhagavatattva, também é Deus. So now coming is who is Baladev Prabhu? Actually Krishna's Vilas Murti, Sakshat, that manifestation. Então, na verdade, a categoria, assim, o Tata sobre Baladev é o seguinte, ele é Vilasa Murti, uma expansão de Krishna, categorizada como Vilasa Murti. So when we discuss about Krishna Tattva, the three first, Sangrup, Tadekatmarup or Avesh. Então, quando a gente fala sobre Krishna Tata, sobre Krishna, sobre Deus e todas as suas expansões, tem sempre três categorias: Swayamrup, Tadekatmarup e Avesh. Without reading Lagu Bhagavatamrita Grantha, you may not understand. Se você não lê o Lago Bhagavatamrita, You have to read Lagu Bhagavatamrita Grantha. Você tem que ler esse livro. What is called Sangrup, Tadekatmarup or Avesh. E aí, se vocês lerem, vocês vão conseguir entender o que é isso. O que é Swayamrup, Tadekatmarup e o que é Avesh. Essas categorias das expansões do Senhor. Sangrup means origin is form. That is Sangrup. Sangrupe Braje Brajendra Nandan. Então, Swayamrupa, no caso, é a forma original do Senhor Supremo, que é exatamente a forma do Krishna Vrindavana, Brajendrananda. Sangrupe Brajendra. Sangrup again divided into Sangrup and Sang Prakash. E a Swayamrupa vai ser subdividida em dois. Swayamrupa e Swayam Prakash. Sangrupe Brajendranandan, he is always staying in Golok Vrindavan. The Sangrup. Então, Swayamrupa é Krishna que está sempre em Vrindavana, o Senhor Supremo original. Delka Dibhuj Muralidhar, Shama Sundara. Chama Sundara, que tem dois braços tocando a flauta. Jatira Bhantare Dibhuj Muralidhara, Shama Sundara. Dentro dessa refugência tem ele, que é o Krishna, o Senhor Supremo original, com dois braços tocando flauta. So that means Krishna's original root form is what? Dibhuj Muralidhar. Dibhuj understand? How many? 4 hands? Or 8 hands? Duibhuj significa que ele tem 4 braços ou 8 braços? O que você 4 and 2 hands. And he plays flute. Duibhuj, essa palavra em sanskrit significa dois braços. Ele tem 2 braços tocando flauta, a forma de Krishna. And you know, that is called Dhir Lalit, Trivanfold. That is Tribhanga Lalit. E ele está sempre assim curvado em 3 partes, Tribhanga Lalit. Gopavis, Venukar, Navakishur, Natavar. This is form. A forma dele sempre é o melhor dos dançarinos, a forma de um gopa. Because Krishna is called Advayan Paratatta. He is a non-dual. Então, Krishna é a suprema verdade absoluta. Nadayam iti Advayan. Advayan Paratatta Krishna. Paratatta means the supreme and absolute truth. That Paratatta. Krishna, ele é Paratata. Paratata significa que ele é a suprema verdade absoluta, Advayan, não dual. So he is called Sangrup. Sangrup is Brajanandan. That is what is Sangrup? Now Dhir Lalit Nayak. This is Sangrup. Especificamente, qual que é a forma original do Senhor Supremo? Swayamrupa, Dhir Lalita Nayak, ou seja, aquele herói que vai ter aquelas 4 qualidades, às vezes o Gurudev explica. Dhir Lalita Nayak, um tipo de herói específico. Because he is always absorbed in Madhurja, Singarash. Porque a forma original do Senhor Supremo é dele quando ele está absorto em Sringarasa, o amor conjugal e extraconjugal das gopis. That is called Gopijana Vallabha. Que é exatamente a forma Gopijana Vallabha. Gopal Tapani Upanishad explain. Tudo está His escrito. origin form, that is called Gopijana Vallabha. Então, Gopal Tapani Upanishad vai dizer que a forma original de Deus é a forma dele amado pelas gopis, Gopijana Vallabha. What is the meaning of Gopijana? Gopijana Vallabha? Gopi means Srimati Radhika. Então, na verdade, significa Gopi Jana Vallabha. Gopi, na verdade, significa Srimati Radhika. Jana means Manjari. When Krishna always surrounded with Srimati Radhika and Manjaris. Gopis. That is his origin form. Então, a forma original de Krishna é Gopi Jana Vallabha, né? Que na verdade significa o seguinte: Krishna que está com Srimati Radhika, que é Gopi, e Jana são as Manjaris. Então, Krishna que está com Srimati Radhika, cercado pelas Manjaris, é a forma original do Senhor Supremo. Understand? Vocês entenderam? So Gopijana Vallabha. Samameva Param Rupam. Puri Mudhipuri Bara. This sloka is also coming. Just sing this. Então, esse verso diz que, na verdade, o amor conjugal é superior a todas as raças e a forma de Krishna é a forma mais elevada também de todas. E a melhor morada é de Vrindavana, Madhupuri. And he worships with
Kama Gayatri's mantra. Vrindavane aprakita navina madan. Kam Gayatri, Kam Vijir, Jahar Upasan. Chaitanya Charitamrita. Bhajanandana sang Sundar. Gopijana Vallabha. And he worshipped by gopis. Or which mantra? Kam Gayatri's mantra. Vrindavane aprakita navina madan. Kam Gayatri, Kam Vijir, Jahar Upasan. Então, esse Krishna de Vrindavana, o Cupido transcendental, ele é adorado pelas gopis. E especificamente ele é adorado também pelo mantra Kama Gayatri mantra. Without chanting Kama Gayatri mantra, Singaras, mane, Gopi Bhav will not manifest in words. Se vocês não cantarem o mantra Kama Gayatri, nunca que Gopi Bhava, que esse amor extraconjugal Shingarasa vai surgir no seu coração. If you want to become the maid servant of Srimati Radhika, you have to chant which mantra? Kama Gayatri mantra. Se vocês quiserem virar uma serva de Srimati Radhika, vocês vão ter que cantar qual mantra? Kama Gayatri. Kama Gayatri mantra is very powerful. É um mantra muito poderoso. Gopal mantra, Kama Gayatri mantra. Gopal mantra e o Kama Gayatri também, muito poderosos. Saying this, Vrindavane aprakita navina madan, Kama Gayatri, Kam Vijir, Jahar Upasan. So now this sang group, Bhajanandana sang Sundar. Who is Bhajanandana? Gopi Jana Vallabha. Então, Swayam Rupa, né? A forma original do Senhor Supremo, Brajendra Nandana, Krishna de Vrindavana, mas especificamente Gopi Jana Vallabha, Krishna com Srimati Radhika cercado pelas manjaris. Are we chanting or not? Estão cantando ou não os mantras? Who is chanting? Quem está cantando os mantras? Everybody chant Gayatri, Kama Gayatri mantra. Todos devem cantar o Kama Gayatri mantra. You chanting or not? Sudevi, Costa Rica. Sudevi da Costa Rica, está cantando os mantras? I don't have Diksha yet. So, Não tenho Diksha ainda. My Gurudeva can't come to Costa Rica. so what is called the Sayam group. Sayam group is Brajendra Nandan. Swayam Rupa, a forma original do Senhor Supremo, Krishna de Vrindavana, Brajendra Nandana. So again Sayam group, Sayam group and Sayam Prakash. Filho do rei de Braja. Então, como eu estava falando, Swayam Rupa se subdivide em dois, Swayam Rupa e Swayam Prakash. Sayam Prakash again two ways. In Dwaraka with queens. Swayam Prakash também se subdivide em dois. Em Dwaraka com as rainhas Or another Rasalila. e também na Rasa Lila. Then it is saying, then again Sayam Prakash again two. Prabhav and Vaibhav. E Swayam Prakash, Prabhav Prakash or Vaibhav Prakash. Swayam Prakash também se divide em dois aspectos, Prabhava e Vaibhava. So Baladev Prabhu, say Krishna himself, manifests in the form of Baladev Prabhu. Então Baladeva é o próprio Krishna se manifestando como Baladeva Prabhu. So Baladev Prabhu actually non-different from Krishna. Baladeva não é diferente do próprio Krishna. Also Baladev Prabhu is called what tattva? Vishaya Vigraha tattva. Na verdade, Baladeva ele também é Vishaya Vigraha Tattva, ele também é Deus que é o objeto do amor. Because Baladev Prabhu is called Bhagavat tattva. Bhagavat tattva means is what? Vishaya Vigraha tattva. Object of divine love. Porque Baladeva ele é Bhagavat Tattva, ele é Deus. E sendo Deus, então ele é também o objeto do amor, o amado por todos. Então ele também é Vishaya Tattva. Or except Vishnu tattva, everybody is called Ashraya tattva. Então, com exceção de Vishnu Tattva, que é Deus, todos os outros são, na verdade, Ashraya Tattva, o artigo desse amor por Deus. Understand? Lakshmi Devi, she is Ashraya tattva. Sita Devi, she also Ashraya tattva. Lakshmi Devi, Sita Devi, todas elas são The queens of Dwaraka, they are called also Ashraya tattva. as rainhas Are in Vrindavan, all the gopis, they are called also Ashraya tattva. As rainhas de Dwaraka também são Ashraya Tattva e também as gopis de Vrindavana. Even all this, except Krishna, everybody is called Ashraya tattva. Only Krishna, Vishaya tattva. I mean, Vishnu tattva means Vishaya tattva. Então, além, exceto Krishna, todos são Ashraya Tattva, né? Apenas Krishna, Vishnu Tattva, ele vai ser Vishaya Tattva. So Baladev Prabhu, he is also Vishnu tattva, Bhagavat tattva. Baladeva Prabhu, então ele é Deus, então ele também é Vishaya Tattva, ele também é esse objeto do amor divino. So now coming actually Baladev Prabhu, other Vishnu tattva cannot perform ras dance. Tem um ponto, na verdade, as outras expansões, outras formas de Deus
não podem fazer a dança da raça. Matsya, Kurma, Varaha, Nisingha, Ram, Kalki, they are not performing Ras dance. Por exemplo, as expansões de Matsya, Kurma, Varaha, Nrsimha, eles não fazem a dança da raça, não tem como. But Baladev Prabhu, he performs Ras dance. Mas Baladeva Prabhu sim faz a dança da raça também. Because Baladev Prabhu actually direct manifestation of Krishna. Krishna himself manifests one form, Baladev Prabhu. Por quê? Porque na verdade Baladeva é como Krishna, porque é uma expansão igualzinha. O próprio Krishna se manifesta como Baladeva. So Baladev Prabhu, he performs Ras dance. This is also mentioned in Srimad Bhagavatam, 10th canto. Então Baladeva Prabhu sim, ele faz a dança da raça. Isso está descrito no chamado Bhagavatam, no 10º canto. This thing was. So Baladev Prabhu, he performs Ras dance with his own gopis actually. Mas o que acontece? Quando o Baladeva faz a dança da raça, na verdade ele faz a raça com suas próprias gopis. Yesterday Baladev Prabhu or Krishna, what is the difference? Ontem a gente comentou qual é a Only diferença. complexion and weapons. Ontem a gente comentou qual é a única diferença entre Krishna e Baladeva, a cor da pele e as armas que eles carregam. But here is our Acharya explained, in Vrindavan, Baladev Prabhu, he has no need to, already no need to hold the plow or clubs. Mas os acharyas explicam que em Vrindavana, Baladeva não precisa ficar sempre carregando, segurando o arado e a massa, que a gente falou nas armas dele. Baladev Prabhu, in Vrindavan, he plays, what is it called? Horn, Shinga. Então, na verdade, Baladeva Prabhu em Vrindavana, ele toca o Sinha, que é aquele berrante. Also Baladev Prabhu, he plays the flute, why not? E ele também toca flauta, por que não? But mainly flute is for Krishna. Mas, geralmente, principalmente, a flauta é mais para Krishna. This thing, because he gives respect to Baladev, Krishna. Porque Baladeva dá, né, o respeito a Krishna, então ele deixa Krishna tocar também. This thing. Baladev Prabhu is perform Ras dance. He performs Ras dance in Braj. But his own gopis. Então Baladeva faz dança da raça em Braja, mas com suas próprias gopis. And so we see when you used to go Brajamandal Parikrama in the place Ramghat. Então quando a gente faz a peregrinação em Vrindavana, a gente vai no local chamado Ramghat. And that time Baladev Prabhu, he also performed Ras dance with the gopis. Lá é o local onde o Baladeva Prabhu fez a dança da raça com as gopis. This katha is very nice, beautiful. And Krishna left Vrindavan, then came in Mathura. Essa história é muito bonita. Foi o seguinte, Krishna deixou Vrindavana, foi para Mathura. Then Krishna, he felt pang of separation from Brajavasis, especially he felt pang of separation from gopis. E aí Krishna, estando em Mathura, ele estava sentindo muita falta dos Brajavasis, em especial das gopis. Are here in Vrindavan, all the gopis, they also pang of separation from Krishna. Por sua vez, em Vrindavana, as gopis estavam sofrendo muito pela saudade que elas sentiam de Krishna. Then Krishna sent Uddhav to Vrindavan to pacify the Brajavasis. Foi onde Krishna mandou Uddhava para Vrindavana para que ele acalmasse, apaziguasse o sofrimento dos Brajavasis. Gachodang Brajesumang Pratibhapativamo Madvyonang Opi Mat Sandesakoi Vimurcha. And Krishna told him, Uddhav, you have to go Vrindavan and to give my message the Brajavasis and to also pacify their separation. Então Krishna falou, ó Uddhava, você tem que ir para Vrindavana para enviar a mensagem que eu tenho para os Brajavasis. Manda para eles a mensagem que eu tenho e também você tem que acalmar, apaziguar a dor que eles estão sentindo. So Krishna, Uddhav, he came in Vrindavan and he saw Brajavasis, how they have love and affection with Krishna. Então Uddhava veio a Vrindavana e viu como que era o amor e carinho que os Brajavasis sentiam por Krishna. Not possible to pacify Brajavasis, how they have found separation from Krishna. Aí Uddhava percebeu que seria impossível para ele conseguir apaziguar a dor do sofrimento, da saudade que os Brajavasis sentiam de Krishna. And especially gopis, how they have found of separation from Krishna. Especialmente as gopis, né? Porque elas estavam sofrendo muito, sentindo essa separação de Krishna. So our Jiva Goswami Pad explained in Braj 3 kinds of prema.
E aí Jiva Goswami explica que existem 3 tipos de prema, de amor em Eh? Vraja. One is called Utkanthamai Prem. Gopis Prem, that is called Utkanthamai. Very eagerness, that Prem. Então tem um tipo de prema que é específico para as gopis, que chama-se Utkantamai Prema, que elas têm tanta avidez nesse amor por Krishna. Understand? Utkanthamai Prem. They want to direct meet with Krishna, not any other way. E Utkanta significa que elas só vão querer se encontrar com Krishna diretamente. Elas estão sempre ávidas para ver Krishna diretamente, só isso. Elas não aceitam mais nada, só ver Krishna assim, frente a frente. So Gopis Prem is called what Prem? Utkanthamai Prem. Então, Utkanthamai eagerness. o amor das gopis chama-se Utkantamai Prema. Utkanta significa esse anseio. And or another Visrambha Prem. Subal Siddham. They are very friendship, that Prem. That Prem is called Visrambha Prema. Já o amor dos amigos de Krishna, Subhalasridam, chama-se Vishramba Prema. Eles têm esse amor muito íntimo com Krishna. Or cows, birds, trees, their Prem is called Vivek Sunna Prem. Já o amor das vacas, das árvores, dos pássaros de Vrindavana chama-se Vivek Shuna Prema. Eles não têm discriminação. Vivek Sunna means they cannot discriminate. Krishna is still in Vrindavan or Krishna left Vrindavan. Então não tem discriminação no sentido seguinte, eles não conseguem discernir se Krishna ainda está em Vrindavana, se ele saiu de Vrindavana, eles não sabem, os animais, pássaros. Understand? Remember. Lembrem-se desses 3 tipos. Again I will ask. Vou perguntar para vocês In depois. Vrindavan, there are 3 kinds of prema in the heart of the Brajavasis. Então existem 3 tipos de prema, de amor no coração dos Vrajavasis. Fala. Quais são? Kantamai Prema, Vishramba Prema, Vivekshuna. Good. Então, Kantamai Prema, Vishramba Prema e Vivekshuna Prema. Muito bom. And so Uddhava he came, but not possible to pacify their separation towards Então, Krishna. Uddhava ele veio para Vrindavana, mas ele não era possível para ele acalmar, apaziguar esse sofrimento, a separação que os Vrajavasis sentiam. And so Uddhava mission failed. Então, a missão de Uddhava foi um fracasso. Krishna sent Uddhava in Braj to pacify to their separation, viraha. But Uddhava can't do anything. Então, Uddhava fracassou, porque Krishna mandou ele ir para Vrindavana para tentar apaziguar, acalmar os Vrajavasis, mas ele não conseguiu fazer nada. Nesse So sentido. Uddhava returned back Vrindavan to Mathura. Então, com a missão fracassada, Uddhava voltou de Vrindavana para Mathura depois. Now Krishna and Mathura too, he went in her place, Dwarakapuri. E aí, depois de Mathura, Krishna foi viver em Dwaraka. And Dwaraka he also married 16,108 queens are there. E lá em Dwaraka, Krishna se casou com 16.108 esposas. But Krishna in Dwarakapuri always he cried for the Brajavasis. Mas em Dwaraka, Krishna ficava sempre chorando pelos Brajavasis. 16,108 queens there. But Krishna is not happy with his queens. Mesmo tendo 16.108 esposas, Krishna não estava feliz com todo mundo, não ficava feliz. But Krishna always crying for Brajavasis, especially Braj Gopis. E em vez disso, Krishna ficava sempre chorando pelos Brajavasis, em especial pelas Vraja Gopis. Hey Radhe, hey Lalite, hey Chandravali, and they say crying and uttering their name. Krishna chorava, chamando o nome das Gopis, Hey Radha, Hey Lalite, Hey Vishaki. All they noticed, and Krishna always crying and crying. Em Dwaraka, todos reparavam, né, que Krishna ficava sempre chorando muito. So Baladev Prabhu, many times, he told, hey Krishna, you have to go Braj. Então, várias vezes, Baladeva Prabhu insistiu, Krishna, você tem que ir lá para Vraja. You are crying for Brajavasis here, Brajavasis also they are crying for you. Que olha a situação, você está aqui chorando pelos Brajavasis, e os Vrajavasis estão lá chorando por você. But Krishna told, okay, I will go. A Krishna dizia, tá bom, vou sim. But he did not go. Mas não ia. Many times Baladev Prabhu told, hey Krishna, you have to go Vrindavan. Várias vezes Baladeva Prabhu disse, Krishna, você tem que ir para Vrindavan. You are crying for Vrindavan, and Vrindavan Vasis, they are crying for you. Porque olha só, você está aqui chorando por Vrindavan, e os habitantes de Vrindavan estão chorando por você. So you have to go Vrindavan and pacify to them, then your mind will be changed.
Então você tem que ir para Vrindavana para poder acalmá-los e tudo mais, e você também vai se sentir muito melhor. But Krishna already says saying, yes, I will go tomorrow, day after tomorrow, never. Mas Krishna ficava enrolando, dizia, tá bom, eu vou amanhã, depois de amanhã, depois eu vou, É? mas acabava que ele enrolava e nunca ia. Then Krishna told, okay, Uddhav, you go. Foi onde Krishna falou, Uddhava, tá bom, vai você então. Uddhav told, again I will not go. Because not possible for me to pacify Brajavasi's separation mode. Viraha, Mas not Uddhava possible. disse, eu não volto lá não, porque eu sei que eu não vou conseguir acalmar, apaziguar a separação, a falta que os Vrajavasis sentem de você. Already I failed. So how possible I again go? Eu já fracassei, então não vou voltar lá. Não vou poder ir de novo. So Uddhav, he told, I will not go. Foi onde Uddhava disse, eu não vou. Then Baladev Prabhu thinking, what will do now? Aí Baladeva ficou ponderando, né? O que eu faço agora? Então, Baladev thinking, okay, I am going. foi onde Baladeva decidiu, então eu vou. So Baladev Prabhu, he came Dwarka to Vrindavan. Então foi onde Baladeva veio de Dwarka para Vrindavana. When Baladev Prabhu arrived in Vrindavan, all Brajavasis, they are little bit happy because Krishna and Baladev, no difference. E aí, Look like same. quando Baladeva chegou em Vrindavana, os Vrajavasis ficaram um pouco felizes, né? Porque afinal, Krishna e Baladeva, eles são muito parecidos, né? São como... Huh? Não, parecidos, né? Little bit same. Não diferente. Eles são não diferentes. But gopis, those who are the side of Krishna, Krishna's gopis, those are inclined, Krishna's gopis, Krishna Bhakti. Their viraha also increase more and more. Então eles são um pouco parecidos, eles são não diferentes, mas o que aconteceu foi que as gopis, que estavam sentindo, as gopis de Krishna, que sentiam muita falta de Krishna, na verdade, a viraha, a separação delas cresceu ainda mais. Give an example with a small fire. You can put water, maybe the fire will be, what is called, extinguished. Então, um exemplo é o seguinte, se tiver um fogo, assim, uma fogueira pequena, se você bota um fogo pequeno, se você joga água, o fogo vai apagar. And if the big fire, first fire, Dabanal, if you little bit water, then that fire will be more increased. Mas se estiver acontecendo um incêndio, tipo um incêndio numa floresta, se você jogar um pouco de água, na verdade a água faz com que o fogo, labaredas aumentem ainda mais. So Gopi is Virahagni as like big fire. That is called Davagni. Então, esse fogo da separação que as gopis sentiam é como se fosse um incêndio florestal, da Bagni. And when Baladev Prabhu came, that time also their Viraha also increased more and more. Quando Baladeva chegou e Vrindavana, essa separação, o fogo da separação das gopis aumentou mais e mais, na verdade. Why? Because they remember all these leelas when Krishna, he was staying in Vrindavan. Por quê? Porque elas estavam se lembrando de todas essas lilas, de quando Krishna ficava em Vrindavana. Understand? So for this their Viraha also more increased. Então o que aconteceu? A birarra delas, a separação, cresceu ainda mais. So that the Baladev Prabhu thinking, how will I pacify the gopis? Então Baladeva pensou, como que eu posso acalmar, apaziguar essas gopis? Baladev Prabhu, he was staying in Vrindavan, and how many months? 1 month or 2 months? 3 months? Masatra. Baladeva ficou em Vrindavana por assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mais ou menos. Then Baladev Prabhu, he performed Ras dance in there. E ele fez a dança da raça lá. And all gopis, they also attend in the Ras dance. E aí todas as gopis participaram da dança da raça. But their heart completely were absorbed with Krishna. Mas o coração delas estava totalmente absorto em Krishna. They can't forget Krishna. Elas não conseguiam se esquecer de Krishna. And Baladev Prabhu dancing, singing, and with it, and 2 months. E Baladeva Prabhu ficou com elas dançando, cantando por 2 meses. But little bit their separation down, but again going up. Então sim, um pouquinho a separação delas diminuiu, mas depois aumentou de novo. So in this way, Sukadeva Goswami Pad in Srimad Bhagavatam, Baladev Prabhu, he also performed Ras dance and with the gopis in Vrindavan. Então sim, Sukadeva Goswami diz no Bhagavatam como Baladeva Prabhu fez a dança da raça com as gopis em Vrindavan. But Sukadeva Goswami did not mention Krishna, Baladev Prabhu performed Ras dance, which gopi? Mas Sukadeva Goswami não mencionou nesses versos com quais gopis foi que Baladeva fez a dança da raça. So for this regard, some
unqualified person, they complain, how possible Baladev Prabhu will be Ras dance with gopis, those who are inclined to Krishna. Então, algumas pessoas que não são qualificadas ficam, né, criticando isso, ficam assim, como é possível que Baladeva tenha feito a dança da raça com as gopis, né, se as gopis são inclinadas para Krishna? Because Baladev Prabhu is the elder brother of Krishna. Afinal, Baladeva é o irmão mais velho de Krishna. So Radha, Lalita, how possible they will be dancing, singing with Baladev Prabhu? Como é possível que Radha e Lalita elas iam dançar com Baladeva, que é o irmão mais velho? Because Indian Vedic culture this way. Baladev Prabhu is elder brother. Então, um ponto aqui em relação à cultura védica indiana, porque assim, o Baladeva Prabhu é o irmão mais velho. And our gopis, what is called? Krishna Paksha's gopis, they cannot dancing, singing, embracing, kissing with Baladev Prabhu. Impossible. Então seria impossível para as Krishna Paksha gopis, as gopis de Krishna, dançarem e cantarem com Baladeva Prabhu. Impossível. And you may not understand because this culture is very different way, very difficult to understand. This need also this sanskar. Not so easy to understand. Because Baladev Prabhu is called Jet, mane? Elder brother of Krishna. And gopis, they are younger than Baladev Prabhu. So they cannot embracing or dancing, singing with Baladev Prabhu. Então, vocês talvez não entendam esse ponto, né? Tipo, como que é tão tão condenado seria porque ele é o irmão mais velho de Krishna. Porque vocês não têm essa cultura indiana védica, não tem esses sanskaras, essas impressões. Porque então Baladeva é o irmão mais velho, chamado Jet, que é o nome do irmão mais velho do seu marido, né? Então assim, nunca que que as gopis poderiam dançar e cantar com o irmão mais velho de Krishna. And I use this word Jet. Jet means the elder brother. Understand? So how possible gopis they will be dancing, singing with Baladev Prabhu? Então, Jet, ele é o irmão mais velho, mais velho de Krishna, né? O Jet significa isso, mas irmão mais velho. Então, como que elas fariam isso? Dançariam e cantariam com o irmão mais velho? Dizendo que o irmão mais velho tem todo um respeito que não caberia nesse caso. You understand or not? Vocês entenderam ou não? What do you understand? O que você entendeu? Pundarikaksha. It's not appropriate for those who are wives of the younger brother to meet with the elder brother. Good. Right. Sim, você entendeu muito bem. Então não é apropriado para uma esposa, né, ficar se envolvendo, dançando e cantando com o irmão mais velho do marido, que no caso seria essa relação dos gopis com Baladeva. Because younger brother's wife cannot meet with but dancing, singing, laughing, joking with older brother, elder brothers. Not possible. Então uma esposa, ela nunca não é possível para uma esposa na cultura védica ela ficar dançando, cantando, rindo, brincando com o irmão mais velho do marido dela. Irmão mais velho, impossível. Because this is called the social rules. São as regras sociais. Younger brother wife always cover his head with the veil. Inclusive, in front of older brother. Elder brother. Então, na verdade, o que acontece? A mulher, a esposa, ela vai sempre, inclusive, cobrir a cabeça dela completamente na frente do irmão mais velho do marido. Nowadays, completely different. All their western wind going to India. Mas hoje em dia está totalmente mudado, muita coisa diferente, porque esse vento, né, do Ocidente está influenciando a Índia também, essa cultura ocidental. And Indian wind coming to Western country. Mas olha só, o vento da Índia está vindo para cá também, né? Telling you completely opposite. Many Indians, they don't know how to put sari. Então, Kali Yuga, né? Tudo ao contrário, né? Tem muitos indianos que não sabem nem botar um sari. Even they not also are many, some also doing, of course. That culture is there, not completely destroyed. Então, alguns seguem ainda assim, claro, não é que a cultura esteja completamente destruída, mas ainda muitos não fazem, mas tem muitos que fazem ainda. But now most of the here, they not put the bell over their head. Então, mas tem muitas mulheres casadas que não cobrem a cabeça completamente o véu né, na frente quando deveria. And they also not give respect the what is called elder brother.
E não respeita, não oferece esse respeito ao irmão mais velho. Husband of elder brother and young brother, no? Don't give respect. They think all we are equal. Huh? Elas acham assim, todo mundo, né, tem essa, hoje em dia, as pessoas modernas, todo mundo, nós somos iguais, não tem que ficar dando esse respeito especial. But in Braj is what? Always follow the rules. Brajavasi means is, they follow the rules. Mas em Braja não, em Braja todo mundo segue as regras, todos os Brajavasis seguem todas as regras. So now coming this way, so question is coming, so how possible, but those gopis inclined towards Krishna, how they will also dancing, singing with Baladev Prabhu. Então essas gopis que são inclinadas a Krishna, como seria possível que elas estariam cantando e dançando com Baladeva Prabhu? So in this context, our Jiva Goswami Pad very nicely explained in his commentary. E aí Jiva Goswami explica maravilhosamente no seu comentário. All the rules and regulations only this material world, not in heavenly planet, not Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura. Então o primeiro ponto é o seguinte, que essas regras todas sociais, essas regulações, só se aplicam no mundo material, nem mesmo em Swarga, Planeta Celestial tem isso, de falar então de Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka e Mathura. Do you understand? Vocês entendem? In this matter, Bhulok, Prithvi Lokas, all follow all the rules and regulations. As regras para serem seguidas são só aqui em Bhuloka, nesse mundo material aqui. And even in heaven, Sargalok, and also not following all rules and regulations. Até mesmo em Swarga Loka, que são os planetas celestiais, as regras lá não são seguidas. Because there is no papa karma, no punya karma. Na verdade, lá em Swarga Loka não tem nenhuma consideração de se o que você faz é pecado ou piedade, papa karma, não tem essa consideração lá. So for this regard, even Sargalok also no following all the rules. Por isso que até mesmo as regras, nem todas as regras são seguidas em Swarga Loka. Sargaloka, heavenly planet, they can also meet with each other as they like. Por exemplo, esse envolvimento íntimo pode acontecer com qualquer um, sem restrição, todo mundo pode se encontrar, não tem problema nenhum, de acordo com o seu próprio desejo. Sargaloka means is what? You can enjoy as you like, go as you like. Chalo. Porque a Swarga Loka é o quê? Você planeta celestial, você pode, é o amor livre, né? Você pode fazer o que você quiser. If you want to go Sargaloka, heaven, as you like. But some they also following rules, and some not following rules. Então, em Swarga Loka você pode fazer o que você quiser, como você quiser, mas tem gente lá que até segue as regras, mas muita gente não segue. And Indrani, the wife of Indra, he follows the rules. Por exemplo, a esposa de Indra, Indrani, ela sim, ela segue as regras. Understand? Sachi Devi, she is chaste lady. Por exemplo, Shakti Devi, a esposa de Indra, ela é casta. Except Indra, she does not meet with any other person. Ela não se envolve com nenhum outro homem além do marido dela, Indra. So she follows the rules in there. And some also they are not following. Então ela não segue as regras, mas vários lá não seguem essas regras. So Sargaloka is this. Sargaloka this way. You follow or not follow, then no problem. Então em Swarga Loka é assim, você pode seguir a regra ou não importa. So now coming in this way, so Jiva Goswami Pad explained, even by Sargaloka they are not following. So what are gopis, they also change in her topmost place. That rule is not always appropriate in their material world rules there. Então, Jiva Goswami mostra essa lógica, fala assim, se nem em Swarga Loka, porque é o planeta celestial, essas regras existem, que falar então das gopis que estão em Goloka Vrindavana, que é a morada suprema mais elevada. Essas regras do mundo material não são necessariamente aplicáveis lá, não tem. If the Krishna Paksha gopis they meet with Baladev Prabhu, this is not sinful activities. No, they are breaking the rules also. Se as gopis de Krishna, as Krishna Paksha gopis, se encontrassem com Baladeva, se envolverem, na verdade não tem problema nenhum, não está quebrando nenhuma regra, não é uma atividade pecaminosa. Actually, Baladev Prabhu also meet with the gopis, those who are inclined of Krishna Paksha gopis. Sim. As like his younger sister. Sim, Baladeva Prabhu também se encontra então com essas gopis de Krishna, Krishna Paksha gopis, inclinadas a Krishna, vendo elas como irmãs mais novas. If you embrace your younger sister, this is nothing. This is not breaking the rules. Se
Se você abraça sua irmã mais nova, tem algum problema? Nada, isso Huh? não está quebrando regra. That's simple, you understand or not? Você consegue entender isso de forma simples? But if you embracing, kissing the other's wife, that is breaking the rules. Mas se você está abraçando e beijando uma mulher que é esposa de outra pessoa, não é sua irmã, isso aí sim é quebrar as regras. That's the sinful activity. Uma atividade pecaminosa. In the same way in Ras dance, Baladev Prabhu just embracing the gopis, even those who are the inclined of Krishna Bhaksha Gopi. This is just the and with their love and affection, as like their younger brother and elder brother and younger sister. This way. Então sim, Krishna Baladeva faz a dança da raça até mesmo com as gopis de Krishna, Krishna Bhaksha Gopis. Gopis inclinadas a Krishna. E eles se abraçam, dançam, tudo mais, mas na verdade com amor ali. O amor entre eles é como se fosse um irmão mais velho, abraçando também com carinho sua irmã mais nova. Embracing, kissing, this is not always the sexual thing. This is your love and affection. Então abraçar, beijar, não necessariamente vai ser algo sexual. Simplesmente um símbolo do amor e carinho, amor e afeição. One day I told you this, Srimati Radhika and Sridham, when they meeting together, how they also embrace and crying and crying. These sexual things. So, embracing means not of the sexual things. Então, no outro dia eu contei sobre o encontro de Srimati Radhika com o irmão dela, Sridham, que eles se abraçavam, choravam. Isso por um acaso tem algum teor sexual? Que ela está abraçando o próprio irmão? Claro que não. This is the love. This is the love and affection. In this way, Baladev Prabhu in the Ras dance just also embracing with them. So this is not the breaking the law. Então esse abraço ali entre os irmãos é uma coisa de amor e carinho. Então da mesma forma, Baladeva está abraçando, beijando as gopis da dança da raça, mas na verdade aquilo não está quebrando nenhuma regra. É amor e carinho, não tem nada de sexual. Do you understand? Você entende? Those are stupid nonsense person, they are looking everything is what? Sexual things. Quem é estúpido, né, sem noção, pessoas estúpidas, na verdade elas vão olhar tudo achando que tem coisa sexual ali. Kamuka pasanti kaminimai jagat. Lusty person, he looks everywhere. Everybody also lusty, as like me. Quem tem luxúria fica achando que todo mundo tem luxúria igual a você, igual a ele mesmo. So Baladev Prabhu, if Baladev Prabhu and embracing, kissing the gopis, those who are inclined to Krishna, this is not sinful activities, no any papa karma, nothing. This is their love and affection. Se Baladeva Prabhu está abraçando, beijando, As like elder brother and younger sister. está dançando, cantando, beijando com as gopis de Krishna, isso não está quebrando nenhuma regra, não tem problema nenhum. Não é atividade pecaminosa nem nada, é como se fosse um irmão mais velho, simplesmente abraçando com carinho sua irmã mais nova. And Ras dance not means the sexual things. Okay, conditioned soul, when they listen the Ras, their mind always is what? Sexual things. Actually, this is not true. Rasa means Nitya Geetam. Nitya Geetam. Dancing, singing, embracing, that is called Rasa. Então, dança da raça. Raça não significa coisa sexual. Alma condicionada ouve dança da raça já pensa que é coisa sexo. Não, na verdade não tem nada a ver. Na verdade, dança da raça é o quê? Nitya Gita, é cantar, dançar, né? Abraçar. You embrace your mother. So this is sexual things. Você abraçar sua mãe, tem algo de sexual nisso? After long separation, when you meet your mother is crying. Or you embrace your mother, you are crying, your mother is crying. So this is what? Sexual things. Stupid nonsense. Então você ficou um tempão. Those are stupid nonsense people, they go, look how he is embracing his mother. But he does not know his mother, how he is embracing this lady. And taking a photo Facebook. How the stupid person. Mother, his own mother, sorry. Bota no Facebook a foto de uma pessoa abraçando a mãe. Olha, ele está abraçando a mulher. Então assim, então o que acontece? Mãe, se você ficou longe da sua mãe um tempão, quando você se encontra com a sua mãe, você chora, sua mãe também chora, vocês se abraçam, tal. Isso por acaso tem algo sexual, você está longe da sua mãe tanto tempo, vocês se abraçaram, estão chorando, estavam muito tempo separados. Então isso não tem nada de sexual, mas uma pessoa estúpida, sem noção, uma pessoa idiota, vai tirar uma foto dessa cena, vai botar no Facebook, olha só, ele está abraçando uma mulher. Mas era a pessoa abraçando a própria mãe depois de tanto tempo longe. You understand? And crying and crying.
and Mother Sachidevi, she also cried for Nimai. Eh? When Mahaprabhu took sannyas and came in the house of Advaita Acharya, and then Sachimata, she was crying and crying. And Chaitanya Mahaprabhu also testified to Mother Sachidevi. Por exemplo, quando Mahaprabhu tomou sannyasa, e aí depois ele pôde se encontrar, a mãe dele, Shatideva, encontrou com ele na casa de Advaita Acharya. Então, mãe Shati, ela chorava tanto por Nimai, chorava, e Nimai tentava acalmar sua mãe. And Mahaprabhu embraced Mother Sachidevi. That means he broke the law of sannyas. This is not, you cannot say this way. Então, Mahaprabhu abraçou sua mãe, mãe Shatidevi. Significa que Mahaprabhu quebrou as regras de um sannyasi? Não, você não pode You try to understand. de um sannyasi. Because Shastra is saying sannyasis should not pardon? Embrace women. But if Mother Sachidevi, she is not woman, she is his mother, own mother. So that is not means this Chaitanya Mahaprabhu broke the law of sannyas. Então, Mahaprabhu abraçou Shatidevi, Mahaprabhu Shatidevi, sua própria mãe. Isso por acaso significa que ele quebrou as regras de um sannyasi? Porque o sannyasi não deve abraçar uma mulher. Mas aquela mulher, na verdade, é a própria mãe dele, então não é a regra. Então não tem problema nenhum. So now coming in the same way, Baladev, if Baladev Prabhu and perform Ras dance and dancing, singing with the inclined gopis of Krishna, this is not breaking the law. Então, se Baladev Prabhu está dançando, cantando, fazendo a dança da raça, abraçando as gopis de Krishna, isso não tá quebrando regra nenhuma. But still, antagonistic party, opposite party, they are saying, no, how possible Baladev, the gopis, Baladev Prabhu, he also dancing with them. Mas mesmo assim, aqueles que querem falar mal, que querem ficar contra, o partido opositor, os da esquerda, eles ficam assim, não, mas como que é possível que Baladeva esteja abraçando com as gopis de Krishna? Como é possível? Then Jiva Goswami Pad again giving example, again giving another, okay, you are stupid nonsense, if I tell you can understand, okay, listen. Então, Jiva Goswami, para falar, eles falam, tá bom, vocês são estúpidos, vocês não vão entender o que eu estou falando mesmo, vocês não querem ficar contra, então ouçam o que eu vou dizer agora. When Baladev Prabhu performed Ras dance, and actually he performed Ras dance with his own gopis. Aí Jiva Goswami está falando, então tá, olha só, Baladeva, na verdade, quando ele faz a dança da raça, ele faz a dança com as gopis dele, eram outras gopis. Because in Vrindavan, two kinds of gopis. One, the gopis for Krishna Paksha, inclined to Krishna Paksha gopi, another is called Baladev Paksha gopis. Porque em Vrindavan existem dois tipos de gopis, Krishna Paksha gopis, as gopis inclinadas a Krishna, e Baladeva Paksha gopis, as gopis inclinadas a Baladeva. So, Baladev Prabhu, he performed Ras dance with his own gopis. Então, Baladeva, então, fazia dança da raça com suas próprias gopis. Just Krishna Paksha gopis, they joined. E aí as Krishna Paksha gopis, as gopis de Krishna, simplesmente participaram. And they did not come to in front of Baladev Prabhu, just they looking. And also a little bit far away, dancing, singing. Okay. Mas não chegaram perto de Baladeva, ficaram olhando de longe, ficaram tipo dançando assim, mas de longe. So now your doubts finished. Agora tá tudo bem? As dúvidas acabaram agora? So Baladev Prabhu performed Ras dance with his own gopis. Então Baladeva Prabhu fez a dança da raça com suas próprias gopis. Because Sukadeva Goswami not did mention, the Baladev Prabhu performed Ras dance with Krishna Paksha gopi. Just mention here. Baladev Prabhu, he performed Ras dance with the gopis. Who is gopis? Now coming in this way, if you have some doubts, okay, your doubts finished. Baladev Prabhu, he performed Ras dance with his own gopis. Porque Shukadeva Goswami diz no verso que Baladeva fez a dança da raça, mas ele não mencionou com qual gopi. Então se você está confuso, em dúvida, como que ia fazer a dança da raça com as gopis de Krishna? Então, dúvida acabou. Ele fez a dança da raça com as gopis dele. Diferentes gopis. So in this way, Jiva Goswami Pad very nicely compromised. E aí Jiva Goswami ele achou um acordo em todo esse ponto aí para todo mundo. But what is the actual Baladev Prabhu? He performed Ras dance with all the gopis, his own gopis and Krishna Bhakti, all their dancing, singing. Então, Jiva Goswami ele reconciliou dessa forma, mas na verdade Baladeva Prabhu ele fez a dança da raça com todas as gopis. As Baladevas de Krishna todos juntos dançando e cantando. And all their dancing, singing,
Ras means is what? Dancing, singing. Que rasa significa isso, dançar e cantar. No need to embracing and kissing. Não necessariamente, não é beijar e abraçar. Understand? Sahajas they also. When they are singing, then one by a coming, embracing to each other. You have seen? Já viram sarradinha? India, especially in Bengal, they are doing this way. And when they are singing, and that time one by one, audience coming, embracing. Oh! Rolling down, rolling down. Os sarradinhos, não sei se vocês já viram, especialmente na Bengala, eles, quando eles vão cantar, eles ficam abraçando, até as pessoas da plateia, ficam se mexendo assim juntos. You have seen or no? Já viram isso? If you go Bengal Prachar, then I should you. Se vocês forem pregar na Bengala, comigo eu vou mostrar pra vocês. When they are Sahajas, they are embracing each other. Pardon? What is it? Because they're drunk, that's why they're embracing each other? No, they are not drunk. Indian, especially Bengal, very, I don't know, those who are doing that, I think, Some Kirtanias, Kirtaniya, not all Kirtaniya, you can say. Those who are Kirtaniya, they are not drunk. Very rare, those drunkard, they can do anything. That is not our subject. But mostly those who are Kirtaniya, they are not drinking. You cannot blame this word. But they are Sahaja. Another way. Então, os sarradinhos, eles ficam assim, abraçando os outros na hora do Kirtan. A gente pergunta, porque eles estão bêbados, porque eles bebem, né? Por exemplo, diz, não é assim, não. Não, tem gente que bebe, mas não, esses kirtanistas que eu tô falando, não, eles não bebem, geralmente eles não bebem, não tem nada a ver, eles não bebem, mas eles abraçam os outros na hora do Kirtan, eles são sarradinhos. I don't know, maybe they also drink alcohol, hidden way or not. This is not a subject. But when they are in Kirtan, they are performing, they are not drinking. Na verdade, sim, pode ser, claro, até ser que eles bebam escondido e tal, mas isso não é o nosso assunto aqui. Mas o ponto é que quando eles estão fazendo o Kirtan, eles não estão bebendo. Not drinking alcohol. Oi? Not drinking alcohol. Eles não estão bebendo, eles não bebem. Gaur Premanand. So Baladev Prabhu, in this way, Baladev Prabhu, he performs Ras dance in Vrindavan. Então assim Baladeva Prabhu fez a dança da raça em Vrindavan. Gaur Premanand. You told he did Rasa dance. And after, Who? Father. And after the gopis were feeling more some easing separation, and they're feeling more separation. And my question is, why did he do it? Who? Why did Baladev Prabhu do Rasa dance? What? Baladev Prabhu, he performed Ras dance with his own gopis. So your question is, so he pacified to his own gopis. You understand? These are things. So what is your problem? What is your problem? Baladev Prabhu actually he came to pacify Krishna Bhaksha gopis. But not possible. Because I already told Krishna Bhaksha's gopis, their prem is what prem? You forget. Utkantha Poimai prem is, they direct want to meet with Krishna. Because Krishna is not there. Baladev Prabhu is there. So for this their regard, their prem more and more increase. Not possible to pacify. This is the things. Jiva Goswami path for this regard explain the Braj 3 types of Braja prem. Utkanthamai prem, Vishrambha prem and Vivekshunna prem. Now take prasad. O Prabhu perguntou, então, se na verdade a separação das gopis não diminuiu com Baladeva tendo ido lá, na verdade aumentou, por que ele foi lá, né? Por isso que ele perguntou. Aí Gurudeva diz, na verdade ele acalmou as próprias gopis dele, ele fez a dança com as gopis dele, o que você tem com isso, qual é o seu problema, por que você está falando isso? E também, na verdade, sim, tudo bem, ele foi lá porque eu falei, né? Por isso que Jiva Goswami deixou bem claro que tem 3 tipos de prema em Braja. E qual era o prema das gopis? Vocês lembram o nome? Utkantamai Prema, já esqueceram, né? Então, Utkantamai Prema é as gopis só iam ficar calmas, elas precisam ver Krishna diretamente. Então, assim, ele a princípio foi até para acalmar as gopis de Krishna, mas as gopis de Krishna têm esse negócio só, Utkantamai Prema, só iam, tem que ver Krishna diretamente. Alright, one last question Prabhu is asking.
this past time my father, Prabhu, he's drinking this drink. We call it Baruni. What is the Baruni? What do you understand the Baruni what things? My understanding is just some very nice honey. Baruni means one kinds of rasa coming from the trees. And so he drank. Are Baladev Bhagavan can do anything. This is not your subject. Shivji, he drank poison or not? Fala português. Então, Prabhu perguntou sobre a lida de Baladeva bebendo aquele Varuni. Aí Gurudeva disse, o que você acha que é um Varuni? Né? Na verdade, Varuni é uma seiva que vem de uma árvore. Então, assim, na verdade, Baladeva é Bhagavan, é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Então, assim, Shiva tomou veneno e é isso. Don't you think your Brazilian Ayushka? They think, oh, this is Ayushka. Não pensa assim, This is not true. Varuni é que nem a ayahuasca que tem aqui no Brasil, ayahuasca. Então, mas isso não é verdade, não. That people are just imagine. As pessoas, Oh, maybe this type. After this is not true. That is the transcendental or prakita. as pessoas ficam imaginando, mas esse Varuni na verdade é transcendental, aprákrita. You understand? Many people just especially Brazil people, they think. Oh, maybe this is called Somarasa. What is Somarasa? Então os brasileiros They are ficam. thinking this is the Ayushka. Actually, this is not. Então, os brasileiros ficam This is transcendental, Amrit. Conditional soul can be just you also, what is called? Arup. Arup means? Impose. That is imagine mind can say anything. Então, a alma. Baladev Prabhu drank Baruni, that is the actually this is called one kind of transcendental mellows, rasa, coming from the transcendental trees. Então a alma condicionada fica viajando mesmo, achando que essas coisas que a gente ouve, por exemplo, Varuni, ou Somarasa, são essas coisas, por exemplo, a ayahuasca que a gente tem aqui, outras coisas. Mas na verdade não. Na verdade, então, esse Varuni que Baladeva tomava, na verdade, é como se fosse uma seiva, um suco transcendental que vem de uma árvore transcendental do mundo espiritual. Então é diferente, bem diferente. She has one last question. She is going today back to Maceió. She wants to ask one thing. What question? De Krishna, que durante a batalha de Kurukshetra, Baladeva não se envolveu na batalha e ele fez uma grande peregrinação. Como que foi essa peregrinação? Qual o ensinamento assim dele? O que aconteceu? Por que ele não fez essa batalha? She heard in Krishna book that Baladeva did not join the Kurukshetra war. Instead, he went for Tirtha Jatra. She wants to know, is there any teaching about this? Where did he go? What is the importance that he went for Tirtha Jatra and didn't join the war? This point. Baladev Prabhu, Baladev Prabhu, actual Baladev Prabhu, he has love and affection both Pandavas and Kauravas. O que acontece é que Baladeva é Guru Tattva, e ele tinha amor e afeição pelos dois partidos da guerra, tanto pelos Pandavas quanto pelos Kauravas. Baladev Prabhu also he has love and affection with Duryodhana. Porque Baladeva Prabhu tinha amor e carinho por Duryodhana também. And there are many leelas also. Baladev Prabhu also promised to Duryodhana, I will arrange my sister, I will arrange the marriage ceremony of my sister Subhadra with you. Na verdade tem várias lilas, né? Tem uma lila que na verdade Baladeva que tinha prometido para Duryodhana. Duryodhana falou, eu vou casar minha irmã Subhadra com você. Dá minha irmã para você casar. But not possible. Then Krishna tricky and then Baladev, what is his name? Arjun, he married with Subhadra. Mas Krishna interveio e não fez com que na verdade Arjuna raptasse Subhadra. And Baladev Prabhu for this regard thinking, I will not join this Kurukshetra because I am not going to side because both are there my dear. Então Baladeva pensou, não vamos então envolver na guerra, porque dos dois lados tem pessoas queridas por mim. But last day he also joined in Kurukshetra. Mas aí no último dia da guerra ele apareceu no campo de batalha. When? In the last day? When? Bhim and Duryodhana. Gada Yuddha. That time also Baladev Prabhu came. Então quando estava tendo a guerra, né, a batalha de massas, né, a gada de massas entre Baladeva
Entre Duryodhana e Bhima foi onde Baladeva apareceu, no último dia da guerra. This Leela maybe later will tell. Depois vai mostrar mais esse passatempo. Our Baladev Prabhu that time he also went to Tirtha Yatra. In this way he came, what is his name? Namisaranya, and he also met with, what is his name? Lomharsan Rishi. Then he also killed to him because he did not give respect to Baladev Prabhu. Então foi nessa época, então, por exemplo, quando Baladeva foi nesse Tirtha Yatra, ele foi viajar nos locais de peregrinação, foi quando ele foi em Naimisharanya, foi também a ocasião que ele se encontrou com o Lomarashna Rishi. Só que aí ele acabou matando o Lomarashna porque o Lomarashna não o respeitou devidamente. Actually, Baladev Prabhu he did not join in Kurukshetra battlefield because thinking everything desired for Krishna. So why I will be interfere there? Então, na verdade, Baladeva não se envolveu na guerra mesmo porque ele pensava, ele sabia, tudo está acontecendo pelo desejo de Krishna, então por que eu vou me meter? So for this regard, he left Kurukshetra battlefield and he also Tirtha Yatra. Por isso que ele não participou do campo de batalha de Kurukshetra, né, na guerra, e foi peregrinar. But last day he joined. Mas no último dia ele apareceu na guerra para And participar. Krishna also heavy chastisement to him also. Foi onde Krishna brigou, né, deu bronca em Baladeva. Understand? And Krishna never chastisement to Baladev Prabhu. But that day also heavy chastisement. Então, geralmente Krishna Because Krishna is younger brother, Baladev is elder brother. So for this regard, Krishna never chastised Baladev Prabhu. But last day in Kurukshetra, that time he also heavy chastised to him. Então Krishna é o irmão mais novo, então ele nunca que fica dando lição para Baladeva ou brigando com ele por nenhum motivo. Mas no último dia da guerra, quando Baladeva apareceu no último dia, foi onde Krishna brigou com Baladeva bastante. How? Hola. Por quê? You know this Leela? Sabe essa lila? Something. What do you understand? When Baladev Prabhu came and the Gada fight was happening, then he hit because Krishna told him to Hit to whom? hit Duryodhana under the waist, and it's not allowed. This kind of a strike. It's illegal blow. So Baladev Prabhu, he became very angry because he is guru of Gada, of them both. Then he was very angry, and Krishna told him not to interfere because he was not there for this long time. He didn't see what happened before. Who gave the illegal? Who broke the law? Yeah, who broke the law? Who broke the law of war? Of war. So he wasn't there before, so he cannot say anything like this. That's what I remember. Okay, this is enough. Então, o que aconteceu foi o seguinte, no último dia da guerra, Baladeva apareceu porque Baladeva ele tinha ensinado como lutar com a massa, aquela arma, tanto a Duryodhana quanto a Bhima. Ele era o guru, na massa dos dois. Só que aconteceu na última duelo entre Bhima e Duryodhana, Bhima ele bateu com a massa na coxa, deu um golpe com a massa na coxa de Duryodhana. E isso é proibido de acordo com o código da conduta do duelo de massas. E aí Baladeva apareceu muito bravo com Bhima, né? Como que você pode fazer isso? Isso está contra as coisas que eu te ensinei do código da guerra. E aí foi onde Krishna ficou nesse momento muito bravo com Baladeva. Você me aparece no último dia da guerra, você não viu nada que aconteceu aqui. E agora você está querendo interferir, dizendo que está errado o que Bhima fez, mas você não está vendo o que eles fizeram, o que os Kauravas fizeram. Quem que foi o primeiro a quebrar o código da guerra, o código da conduta dos guerreiros da guerra, né, que eles tinham feito? Os Kauravas quebraram, né? E aí, isso aí. They killed the son of the Pandavas, yeah. Huh? They killed Abhimanyu alone. If I speak long time, so evening time will speak. Now take prasadam. Gaur and also, so fire sacrifice 11 o'clock. So can you prepare the ingredients there? And clean and put that place and decorate.
Então às 11 horas vai ter sacrifício de fogo, vamos arrumar o local e às 11 horas sacrifício. Now take prasad, then 11 o'clock. That's it. Oh, huh? Okay, thank you for your kindness. I have always something with you. I have always something. Can you sign one for Krishna Priya in Chile and one for Madhu Vrata Das in Czechia? He will take it to Madhu Vrata. Krishna Kripa Prabhu. So you can take this book also for Krishna Priya. Ah, okay. Yes, yes. She will be so happy. Oh, and Madhu Vrata Das Prabhu asked if you have Brahmanic the thread. Brahman thread, yes, I have. Yes, because we will send this and the thread with Krishna Pipa Prabhu from Holland. He is always upset Yes. for her boyfriend. Okay. Me? Ah, yeah.